Primeiro porque é o primeiro versículo da Bíblia. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu me proponho esta manhã fazer você pensar um pouco sobre essa questão da criação, do Deus Criador, porque apesar de o Gênesis ser o primeiro livro da Bíblia, apesar de o seu nome significar princípios ou começo, eu lhe afirmo que Gênesis não é o princípio de tudo. Porque antes do Gênesis, ele já era. Parece que alguém entendeu. Antes do Gênesis, ele já era. Perceba o que diz Moisés. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, irmão, pensemos em um assunto que nos coloca, eu vou usar a minha linguagem, no nosso devido lugar. É refletir sobre a eternidade. E nos coloca no nosso devido lugar porque a nossa mente finita, criada, não tem a capacidade de entender, de discernir, penso eu que mais de 1% do que a eternidade. Quando nós nos deparamos com este tema, nós verdadeiramente nos sentimos criaturas. Mas aqui eu conversava ontem com a irmã Eliene, e a linha que eu abordarei nesta manhã é: e o que aconteceria, ou o que estava ocorrendo antes do Gênesis? Talvez você nunca tenha parado para analisar por este ponto de vista. E eu dei aquele exemplo ontem, irmã Eliene, sobre tem pessoas ainda que creem que Jesus veio a existir quando nasceu de Maria. O que não é verdade. Porque antes dele ser gerado no ventre de Maria, ele já era. E antes de ele dizer, aqui, Moisés escrevendo, no princípio criou Deus. Quem criou? Então existe um tempo, se é que eu posso chamar de tempo na eternidade, não sei quanto tempo levou, não sei te falar. Mas eu só sei que antes de existir qualquer coisa, ele já era. E pastor, o que ele estava fazendo, pastor? Primeira coisa que eu quero lhe dizer nesta manhã, é que ele é todo suficiente. Não existe aquela história, irmãos, de um Deus carente porque você deixou de adorar. Não existe aquela história de um Deus carente porque antes de ele criar ele estava sozinho. Ele até estava só, na sua plenitude. Pai, Filho, Espírito Santo. E eles são um. E eles se completam, eles não necessitam de nada mais além deles próprios. Então, neste período, que nós não sabemos quanto tempo durou, ele já era. E uma coisa interessante, meus irmãos, sobre criação, é que Deus, ninguém o forçou a nada. E ninguém pode forçá-lo a nada. Ninguém nem aconselhou. Isaías diz, quem te deu conselho para que tu instruísse? Quem te ensinou? Quem? Ninguém. Porque ele é a fonte de tudo. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, provém do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha que coisa linda, irmãos. Então percebamos que antes de existir, no princípio, ele já era. E aí,
este fato, essa situação, que parece até uma pergunta hipotética, o que estava acontecendo antes de Deus criar o universo com as suas palavras, pode até parecer, mas não é. E eu falo que não é, por quê? Porque Deus não trabalha de uma maneira arbitrária. Ou seja, Deus não trabalha de uma maneira aleatória. Deus não trabalha com acasos, senhores e senhoras. Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com projetos. Saudoso pastor João Colenda Lemos, com quem tive o privilégio de conviver há algum tempo, lá no IBAD, usava uma frase que eu vou levar para o céu, e o dia que eu chegar lá e encontrar com ele, eu vou dizer, ó, guardei até aqui. Sou inimigo do acaso, porque creio na providência de Deus. Tudo na sua vida, na minha vida, no universo, não é acaso. Não houve um Big Bang. Não houve uma explosão, por acaso, não houve. Houve a providência de Deus. Então, esse Deus, que não trabalha de maneira arbitrária, ele teve um projeto, um plano magnífico. Qual era então a situação antes do Gênesis 1:1 e o que ela ensina sobre nós e sobre Deus? Primeira coisa, irmãos, antes de Deus trazer à existência o que é, Ele projetou. Um prédio, um edifício, ele não sai do nada. Ele tem todo um projeto. Engenheiros e arquitetos vão trabalhar neste projeto. Eles vão definir tamanho, largura, profundidade, altura, tudo calculadamente. Por que não dizer que o nosso Deus, que o seu Deus, o Criador do universo, também é o arquiteto do universo? Haja vista que tudo rege de acordo com a sua vontade. Tudo acontece de acordo com os seus desígnios. E uma boa informação é que Ele criou o universo e continua sustentando o universo pelo poder da mesma palavra que criou, Ele também a sustenta. Então há momentos em nossas vidas, e o momento é propício, que parece que o mundo está de ponta cabeça e tem gente que crê em Deus, que crê na Bíblia e fica arrancando os cabelos dizendo, meu Deus, está tudo fora de ordem. Calma. Há um Criador e esse Criador sustenta e rege o universo. Nada que acontece é sem a sua permissão. Não existe, irmãos, essa situação, essa questão de Deus perder o controle das coisas. Não perde porque Ele é o Criador. Então, o que ocorria antes de Gênesis 1:1 é a pergunta nesta manhã. Primeiro, Deus existia em glória sublime, eterno, todo suficiente, sem depender de ninguém. Poderia continuar do jeito que estava, se quisesse até hoje estaria assim. Mas Ele, tem uma frase de A.W. Tozer que diz assim, Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou. O que foi que eu disse? Que Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou. Uma relação voluntária. Mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. Não precisa, irmã Eliane. Ele se relaciona voluntariamente com a sua criação, no entanto, não depende dela para nada. Que coisa linda, irmãos. E aí, quando você para analisar o cuidado de Deus, você tem que trazer à sua mente, ao seu coração, o amor de Deus. Porque é por amor que Ele cuida, é por amor que Ele, zela por nossas vidas. Então, nessa questão, Deus todo suficiente, que criou, até comunga aí, relaciona-se com a sua criação, todavia independente dela, Ele não precisa dela. Alguém aqui já deve ter assistido
Muita gente assistiu no Brasil, o pastor Wendel vai até saber de quem eu falo. Um dia um certo pregador bom, ele disse que quando o homem caiu, Deus dispensou a música. Deus ficou triste. Só faltou dizer, Deus ficou deprimido. Mas nada vai surpreender a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele conhece antecipadamente. Por um ato único e simples da sua sabedoria, Ele conhece tudo. Presente, passado, tudo Ele conhece antecipadamente. Então, a primeira coisa que acontecia antes de Gênesis 1:1 é que Ele já era completo, autossuficiente, todo suficiente. A segunda coisa que eu quero deixar antes de entrar na revista é que antes de Gênesis 1:1, a Trindade Divina planejou a redenção. O que eu quero dizer para vocês essa manhã, irmãos, que o plano da redenção não foi um improviso para o povo de Deus escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Perceba o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 4, de número 1, versículo 4. Ele fala acerca dessa eleição em Cristo antes da fundação do mundo. Percebam, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Portanto, o pecado, Deus já sabia. Que Adão cairia, Deus já sabia. Mas sabe aquela história que mamãe sempre dizia? Menino, quando tu vem com o milho, eu estou indo com a pamonha. Quando o diabo veio lá com o pecado, Deus disse, eu já tenho remédio faz tempo, Satanás, ó. Tem tempo demais. Então, antes do Gênesis 1:1, uma outra coisa interessante era esta, que Deus, a Trindade, estava planejou a redenção da raça humana. E se Deus não agisse por nós, nós estávamos ferrados. Ninguém poderia nos salvar. Ninguém poderia nos redimir. E aí, irmãos, o Pai entregou ao Filho. Esse plano da redenção foi entregue do Pai ao Filho, para que o executasse. E o projeto, a questão toda é primeiro pertencer ao seu reino. Quando Deus redime o homem, Mateus capítulo 25 diz assim, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Agora percebam, ouçam. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas uma coisa que você deve guardar hoje. O projeto original de Deus para mim e para a sua vida é um projeto de vitória. É um projeto de triunfo, irmãos. É um projeto de glória, irmãos. Quando Israel está no cativeiro, os falsos profetas estão profetizando, dizendo, vai acabar, vai voltar, vai acabar, vai voltar. O Senhor Deus usa Jeremias e diz, eu é que sei o pensamento que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia, a sua vida, a minha vida, a história da igreja está nas mãos daquele que projetou essa história. Aleluia. Então ele existia e subsistia, sublime, eterno, e ele programa, ele ajusta, ele trabalha nessa questão da redenção. Então ele projeta a redenção para nos inserir no reino e também para participar da sua glória. E aqui falando de glória, eu vou ler aqui João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amastes antes da fundação do mundo. Não viva como quem não tem esperança.
Não caminhe como um mundo perdido que não tem uma perspectiva de vida eterna. Você tem, eu tenho. Tudo está sobre o domínio, o poder, a sabedoria dele. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não se deixa vencer pelas circunstâncias que estão à sua volta. Não! Levante a cabeça para o céu. Faça como o salmista, eleva os meus olhos para o monte. O socorro está no monte? Não. O socorro está no Deus que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. E ainda falando de redenção, a morte sacrificial do Filho não foi um acidente de percurso. Tem uns hereges que dizem que Jesus veio ao mundo, o plano deu errado, a roda girou e ele acabou numa cruz. Pelo contrário, era um plano, um propósito e um compromisso. E quando Pedro está pregando, Atos 2:23, ele fala acerca disto. E eu faço questão de ler, é a escola dominical. Diz assim a palavra do Senhor: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Quem foi entregue? Quem foi entregue? Pelo desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Então, quando se fala que foi um sacrifício, foi uma entrega sacrificial, ele se entregou, ele se deu. Lembra quando Pedro põe a mão na espada, age, Jesus diz assim: guarda, Pedro, porque se eu quisesse, eu oraria a meu Pai, e ele mandaria aqui umas miríades de anjos e resolveria a situação. Mas eu estou me entregando, eu estou me dando. E aí a gente confere isso quando, lá em Apocalipse 13:8, fala do livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, queridos, nas deliberações eternas, a divindade decidiu o quê, pastor? Criar um mundo que incluía seres humanos feitos à imagem de Deus. Poderia ser sem, poderia criar o universo e deixar só os animais aí. Mas ele resolveu criar o ser humano segundo a sua imagem. Deus não criou o mundo porque precisava de alguma coisa, mas sim para que pudesse compartilhar seu amor com suas criaturas que, diferente dos anjos, são feitos à imagem e semelhança de Deus e podem corresponder a seu amor livremente. Alguém já me perguntou em sala de aula: pastor, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele deu livre-arbítrio para Adão? Já parou para pensar nisso? Não poderia tirar o livre-arbítrio, ninguém ia pecar. Mas aqui entra o X da questão. Ninguém aqui serve a ele forçadamente. Ninguém aqui é forçado a amá-lo. E o que me ensina o Jardim do Éden? Que nós sempre teremos escolha. Haviam quantas árvores destacadas no jardim? Escolha. Não é assim? Árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Está bem aí, você escolhe. Hoje você escolhe. Quando Josué estava prestes a morrer, chamou Israel e disse: hoje escolheis a quem servais. Se aos deuses que estão à volta de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então agora, meus irmãos, voltando aqui para a revista, nós vamos para a revista, e para Gênesis 1, diz-nos a Bíblia: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeira informação muito boa acerca disto aqui, é que nós sabemos que foram criados pela palavra de Deus. O verbo aqui, primário, inicia-se o livro do Gênesis, é Bereshit, por isso é princípio, é começo. Mas o verbo criar, aqui, é bara. Significa criar do nada, a partir do nada. Não vou entrar na questão das diversas linhas de interpretação
que foi uma recriação, porque eu defendo que foi uma criação, porque tem uns que dizem que foi recriado, a rebelião, caiu na terra Satanás, rebolou tudo, houve caos e babá. Bom, eu acredito que Deus criou a partir do nada, por meio da sua palavra. A Bíblia diz aqui, ó, vamos aqui na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Alguém pode dizer, tá aí, pastor, Deus criaria alguma coisa sem forma e vazia? Espera aí. Quem disse que estava concluída? Quem disse que estava pronto? Então aqui subentende-se que ele, e esta questão sem forma, seu estado ainda era incompleto. Muito bem. Verdade, Marlene. Muito bem lembrado. Deus criou o Adão do pó da terra e estava lá pronto o corpo, mas não tinha vida. Adão estava pronto? Não estava. Precisava da vida. E aqui diz aqui o texto, porém a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmãos, não sei o que deu, mas Deus disse assim, eu vou criar, e a minha primeira criação vai ser essa massa cinzenta, sem forma aí, eu vou partir daí, eu vou criar esse negócio, eu vou transformar isso aí em algo agradável, vou preparar um lugar para que a minha criação possa viver, possa se relacionar comigo. Então o primeiro ponto da revista, o primeiro tópico fala que nós devemos acreditar que pela palavra de Deus, é isso que sugere o escritor aos Hebreus. Pela fé cremos que, pela palavra de Deus, o mundo foi criado, de forma que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus falou, aconteceu. Deus disse, haja e houve, meus irmãos. O poder da palavra de Deus exercitado aqui no 1.2. Ele fala, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Lembro-me de alguns anos atrás, me preparando para o vestibular, ainda vivia em Manaus, e o professor falava acerca das teorias da criação. Ele abordou a questão da fé, e disse, existe a questão da fé, da Bíblia. E essa aqui, um professor ímpio, que falava palavrão toda hora, ele disse essas palavras. Mas essa aqui, uma vez que entrou no coração, ninguém arranca, ninguém tira. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. É fé, é acreditar sem ver. Nós cremos, Deus colocou dentro de nós a capacidade de crer, e nós acreditamos. Que foi feito pela palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é a fonte criadora e sustentadora de todas as coisas. Ele não só criou, ele sustenta. Vai continuar sustentando. Aleluia. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Guarde isto aí. Essa aqui é o segundo livro da Bíblia que começa dizendo, no princípio. Mas existe outro. Qual é, pastor? Vou deixar você descobrir. Gênesis, João, mas tem um outro. Vou deixar você curioso, né? Você vai procurar aí. Então perceba, o verbo de Deus é eficaz. O Senhor falou e as coisas passaram a existir. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, meus irmãos, Jesus já era com Ele antes de tudo existir. E aí entra um outro ponto ainda do primeiro tópico da revista. A satisfação de Deus por tudo que foi criado. Perceba, viu Deus que a luz era boa. E o Senhor vai criando e vai dizendo, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Será que Deus olharia para o caos que estava acontecendo e dizia, é bom?
Se fosse mesmo uma rebelião, consequência do pecado, consequência da queda de Lúcifer, mas não, irmãos, tudo é um processo. Deus vai trabalhando, são etapas, Ele vai fazendo. A nossa vida, ela é constituída de etapas. E um conselho que eu lhe dou, não pule etapas na sua vida. Tem gente que quer pular a etapa, acaba que se queima. Nem Deus pulou etapas, é um plano. Antes de criar, Ele já estava projetando. Vai acontecer assim, vai ser assim, o remédio é esse aqui, o caminho é esse aqui, é por meio disso aqui que eu vou fazer e vou chegar até aqui. Sabem? A Bíblia começa falando de uma eternidade passada. E ela vai ser consumada numa eternidade futura. É porque não deu tempo de eu aprontar, mas tem uma comparação, Gênesis e Apocalipse, Gênesis e Apocalipse, Gênesis e Apocalipse. Muito interessante. Então, meu irmão, do começo ao fim, tudo está na mente dele. Amém, queridos? Segundo ponto da revista, eu não sei, é até 10h20, mas... tá bom. O homem, criação de Deus. Aqui é legal, olha. Deus resolveu criar o homem, a imagem e semelhança do próprio Deus. O segundo tópico da revista. Do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. Muitos se perguntam o que é imagem, pastor, semelhança. O que é imagem e semelhança? O que é imagem e semelhança? Bom, semelhança no hebraico é demute. E imagem é tisselei. E essas duas palavras aqui significam que é algo similar, mas não idêntico. E outra coisa, é algo que representa outra coisa. O que Deus estava fazendo? Se eu já criei tudo aí, os mamíferos, os herbívoros, tudo. Agora eu vou criar alguém que vai me representar. Vai ser meu representante aqui. Imagem e semelhança vai entrar aqui. Poder de pensar, de decidir, de escolher. A autoridade de Deus foi dada a Adão. Tudo que Adão deu nome, Deus assinou embaixo. Então, imagem e semelhança, nós vamos por este caminho. Exatamente, irmã Eliene. Obrigado, querida. Nós estudamos com a irmã Eliene acerca dos atributos na aula passada, que são os comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus resolveu partilhar conosco. Amor, inteligência, poder de escolher, pensar, raciocinar, certo? Então Deus dota o homem disto, diz assim, parte de mim, dos meus atributos, vou dar a você. Você será o meu representante aqui na terra. Agora, irmãos, veja o que diz o tópico 2 e 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O verbo formar aqui traz a ideia do oleiro trabalhando no vaso. Olha que coisa. Traz a ideia do oleiro trabalhando no barro para fazer o vaso. Uma obra de arte. Todas as outras coisas Deus falou e aconteceu. O homem é diferente. Vou usar a minha linguagem. Deus põe a mão na massa e vai criar. O oleiro vai trabalhar o barro para criar um vaso que receberá os tesouros do céu. Eu e você somos este vaso que o oleiro trabalhou, preparou, formou da terra, mas faltava uma coisa. Faltava o quê? A vida. O corpo de Adão foi formado da terra, mas faltava ali a vida. O que Deus vai fazer? Deus vai soprar. Pastor, mas Deus não tem pulmão, pastor. Como é isso, pastor? Que coisa, né? Tem umas perguntinhas que a turma faz, né?
Pois é, irmãos, aqui é usado um termo teológico chamado antropomorfismo. Para que alguém entenda, o autor usa palavras humanas e associa a Deus. Deus soprou o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem não recebeu a palavra de Deus haja, como na criação das demais coisas, mas recebeu o sopro de vida nas suas narinas do próprio Deus. Por isso o homem é diferenciado de toda a criação e considerado a coroa da criação. Tem gente que quer inverter as coisas. E para ser bem honesto, hoje está invertido. Quer ver? Vá e corte uma árvore aí na rua para você ver o que vai acontecer com você. Cadeia. Maltrata um cachorro e deixa alguém te filmar. Vai acontecer com você? Você está enrolado. Agora mata outro. Dá uma escapadinha aí de 70. Os advogados sabem. Quanto tempo, pastor? Fugir do flagrante. 72 horas? Matou, fugiu, se escondeu. 72 horas depois, apresenta na delegacia, vai responder em liberdade. É ou não é inversão? Hoje, na sociedade em que vivemos, a vida humana vale quase que nada. Pregador? Sim, meu pastor. A gente estava em viagem agora essa semana. Chegue. Aí, passando numa região muito de mata, fui visitar o pastor João Cândido. Ele tem uma fazenda lá no município de Mutunópolis. Aí, quando a gente estava voltando, tinha um jabuti enorme, paradinho com a cabeça de fora. Aí eu falei com o motorista, que era o pastor Claudionor, lá de Porangatu. Falei, para, eu vou levar para casa para brincar com ele. Aí meu filho, que estava atrás, falou, pai, isso dá uma cadeia. E o pastor Claudionor parou mesmo para eu pegar o jabuti, só que eu estava brincando, né? Aí o Endo falou, pai, isso dá uma cadeia? Eu falei, dá cadeia? Ele falou, dá. Eu falei, não, então pode seguir viagem, que eu não quero ser preso. Perceba, irmãos. Então existe a inversão. Nós que recebemos e somos a imagem e semelhança de Deus, hoje, para a sociedade, não valemos quase nada. Eu falei para a sociedade. Porque para Deus, você continua sendo a coroa da criação. Você tem um valor, você é importante. E você é mais importante do que qualquer coisa que possa existir. Você, não diga que você não tem valor, não diga que ninguém te ama, porque Ele te ama. E Ele vai continuar te amando. E aí o salmista se expressa dizendo, contudo, um pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aleluia! Ele nos fez, nos coroou de glória, nos predestinou em Cristo para uma eternidade gloriosa. Aleluia. Vamos adiante? Então, terceiro ponto, os propósitos de Deus na criação. Deus não criou o mundo por acaso, já até falei isso. Ele tinha propósito, não foi um acidente. Nem um estrondo, mas pelo poder da sua palavra e sabedoria. Por que você está aqui hoje? Porque lá na mente de Deus, antes de Gênesis 1:1, estava tudo programado. Dizia, vai nascer, vai crescer, vai me servir, lá no Garavelo. Pastor, lá no Garavelo. Teu pastor será o Abigail Carlos de Almeida Filho, lá no Garavelo. Ministério Fama, lá em Goiânia, lá em Brasil. Lá, você vai estar lá, acredite nisso. Porque Ele sabe os pormenores. Tem gente que esquece os detalhes, não tem? Deus, Ele é especialista em detalhes. Isso aqui é bonito, né? Deus é detalhista. São nos detalhes. Então, queridos, para que Deus criou tudo isso, pastor? Primeiro, manifestar a sua glória e o seu poder. A todos os que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Isaías 43:7. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força
a tudo. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Segunda coisa, irmãos, receber a glória e a honra que lhes são devidas. Para isso Deus criou, para receber. Ressalto que, você adorando ou não, Ele é Deus. Você fazendo ou não, Ele é Deus. Você indo ou não, Ele continua sendo Deus. Ele não é carente, nunca será carente, porque Ele é completo. Mas Ele resolve criar para expressar, para repartir conosco o seu amor, a sua glória, a sua benevolência. Aleluia. Então, Ele faz para manifestar a sua glória, para receber a sua glória, a nossa glória. Isaías diz, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Isaías 43 e 21. O salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 98, versículo 4. E para terminar nesta manhã, porque Deus criou para prover lugar para a habitação das suas criações. Você tem todo o direito de discordar do que eu vou te falar. Mas você sabia que os anjos não são da família de Deus? Mas você sabia que nós somos? Porque quem é o filho primogênito do Pai? Quem é? Primogênito, primeiro, quem é? É Cristo. E Paulo diz que ele é o primeiro de muitos irmãos. Aleluia. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós somos salvos e inseridos na família de Deus. Portanto, meu irmão, você tem motivo de sobra para glorificar e dizer, enquanto os anjos que estão lá, à volta de Deus, perto de Deus, não são da família, eu que estou aqui, pertenço à família de Deus, porque fui comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Perceba o que diz o apóstolo Paulo, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, Atos 17 e 26. Deus cria o homem e a mulher com o propósito de se multiplicar e povoar a terra. Assim o Senhor Deus criou primeiro o casal, os abençoou, capacitou e lhe deu ordem para que enchessem a terra. Então Deus criou a terra, o universo, a terra em particular, para que nós vivêssemos. Ele poderia, se quisesse, poderia sim ter nos criado e nos levado direto, está lá na presença dele. Mas o projeto dele era, vou criar do nada um mundo, universo, um planeta especial, vou encher de coisas boas, vou criar um representante, colocá-lo ali, esse representante terá liberdade para escolher o que é certo, o que é errado, vou deixá-lo à vontade, ele vai me servir por amor, se quiser me servir, aleluia. Eu sei que lá na frente ele vai errar, ele vai tropeçar, mas quando ele cair e tropeçar, o sangue de meu filho já foi sacrificado antes da fundação do mundo, e terá esperança para a raça humana. Fique de pé esta manhã. Aleluia. A gente quer ensinar, acaba que quer pregar. Fazer o que, né, pastor Abigail? Então, queridos, sai daqui nessa manhã conhecendo mais e mais acerca do Deus Criador. Deus Elohim, o Deus Criador. Levante sua mão e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, conhecendo a Tua palavra, estudando acerca do Senhor. Que nós possamos levar para casa, Senhor, aquilo que nós aprendemos de novo nesta manhã. Que a Tua palavra possa continuar latente em nossa mente, em nosso coração. E que nós viemos a ser despertados por